Vou fazer a chamada, tá, pessoal? Para a gente começar a nossa correção, ok? Então, estão conosco hoje o Carlos Vitor, Júlia Victória, presente, Luana da Flon, presente, Maria Eduarda Oliveira, presente, Bianca, acho que ela caiu. Gustavo Martins, presente, e Luiz Otávio. faltou eu começar. Faltou eu, quem? Carlos. Eu te chamei, Carlos, mas você não respondeu. Ok. Então vamos lá, pessoal. Vamos corrigir o módulo 24 que ficou para fazermos a correção. Bianca, te coloquei aqui na presença, tá? Ok. Então há um texto para ser lido, o relógio. Ao redor da vida do homem há certas caixas de vidro, dentro das quais, como uma jaula, se ouve palpitar um bicho. Se são jaulas, não é certo, mais perto estão das gaiolas, ao menos pelo tamanho e quadradiço de forma. Uma vez tais gaiolas vão penduradas nos muros, outras vezes mais privadas, vão num bolso, num dos pulsos. Mas onde esteja a gaiola, será que o pássaro é alada a palpitação, a satisfação que ela aguarda. E de pássaro cantor, não pássaro de plumagem, pois delas se emitem um canto de uma tal continuidade, que continua cantando se deixa de ouvi-lo a gente, como a gente às vezes canta para sentir-se existente. O que eles cantam-se pássaros é diferente de todos. Cantam numa linha baixa com voz de pássaro rouco. Desconhecem as variantes e o estilo numeroso dos pássaros que sabemos estejam presos ou soltos. Tem sempre o mesmo compasso horizontal e monótono, e nunca em nenhum momento variam de repertório. Dir-se-ia que não importa a nenhum ser escutado, assim que não são artistas, nem artesãos, nem operários. Para quem tudo o que cantam é simplesmente trabalho, rotina em série, impessoal, não assinado, de operário que executa seu martelo regular, proibido ou sem querer, no mínimo variar. A mão daquele martelo nunca muda de compasso, mas é tão igual sem fadiga, mal deve ser de operário. Ela é por demais precisa para não ser mão de máquina, a máquina independente de operação operária, de máquina mais movida por uma força qualquer, que a move passando nela, regular sem decrescer. Quem sabe se algum monjolo ou antiga roda de água
que vai rodando passiva, graçar a um ruído que a passa. Que fluido que fluido ninguém vê. Da água não mostra os senões. Além de igual é contínuo, sem marés, sem estações. E por que tão pouco cabe, por isso pensar que é o vento? Há de ser um outro fluido que a move sem saber o tempo. Quando por algum motivo a roda de água se rompe, outra máquina se escuta, agora de dentro do homem. Outra máquina de dentro imediata a reveza, suando nas veias, no fundo, na poça do corpo imersa. Então se sente que o som da máquina, ora interior, nada possui de passivo, de roda de água é motor. Se descobre nele o afogo, de quem ao fazer se esforça e que ele dentro, afinal, revela a vontade própria. Incapaz agora, dentro de ainda disfarçar quem nasce daquela bomba motor coração noutra linguagem, que sem nenhum coração vive a esgotar, gota a gota, o que o homem de reserva possa ter na íntima poça. João Cabral de Melo Neto, né? Muito interessante esse poema e vamos às nossas questões. 1. Que temática é abordada no poema? Hein, pessoal? Aqui ele vem falando sobre o tempo, né? Perfeito. 2. Qual é a primeira metáfora escolhida para o tempo nesse poema? Alguém sabe? A gente tem aqui várias metáforas. E aí ele me pergunta qual é a primeira metáfora escolhida para o tempo nesse poema. Alguém fez? É bicho sendo gradativamente amenizado no decorrer dos estragos. Isso aí. Certo. 3. Que mudança esse bicho sofre, né, no decorrer do poema? Ele passa de um bicho de jaula a virar um pássaro. Certo. Perfeito. Na tentativa de descrever o que há dentro dessas caixas de vidro, como o poema se inicia? Ele inicia investigando, buscando respostas diante de sua dívida, se são jaulas não aceitam. Certo, né? Ele começa questionando a vida, né, do homem de uma certa forma e começa a vários questionamentos aí que no final a gente compreende aonde esse poeta quer chegar, né? Do que exatamente ele está falando. 5. Copie os versos que descrevem
a passagem de jaula resistente que detém um ser feroz, para ela passar a delicadeza de uma gaiola que guarda um pássaro de alada palpitação. Alguém fez essa, pessoal? Outras das gaiolas vão penduradas nos muros. Quanto mais longe esteja a gaiola, será de pássaro ou passará. É alada, palpitação, a saltação que ela guarda. Exato, né? É o nosso a nossa terceira e quarta estrofe que vem fazendo esse registro aí de uma jaula, né, mais resistente para uma gaiola menos aí resistente, mais delicada. 6. A que se assemelha à imagem do ponteiro do relógio. Eu coloquei que são semelhantes às asas de um pássaro. Exatamente, perfeito. 7. O eu lírico, através do poema, fala da diferença entre o operário e os artesãos. Explique. Alguém fez a 7, pessoal? Quando eu lírico, através do poema, fala da diferença entre os operários e os artesãos. Alguém fez? Ele diz que a figura do operário veste bem o ponteiro do relógio e trabalha centrado mecanicamente, diferentemente dos artesãos e artistas. Certo. Praticando em casa, pessoal, tem um texto para a gente ler. Vamos dividir esse texto aqui. Cada um lê um trechinho. Meu mundo ideal seria escrever, né? Rubem Bragas. Eu vou parar no segundo parágrafo, aí onde vocês prosseguem, por favor. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, que não sai de casa, enlutada, profundamente triste, doente, que está que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Quem prossegue para mim?
Alguém? Posso ler? Pode. É Gustavo? Ok. Que um casal que estivesse em casa namorado, o marido bastante aborrecido com a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a rir, que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, mas conhecimento da história, ela também e ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro, sem rir mais. E que, ouvindo aquele riso do outro, se lembrassem do alegre tempo de namoro e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. Ok, obrigada. Quem lê o próximo parágrafo? Posso ler? Pode. É quem? Júlia. Júlia. Ok. E nas cadeias dos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse e tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário, autoridade policial, do Distrito de Divisão Territorial em que se exerce autoridade administrativa, judicial, fiscal ou policial, depois de ler minha história, mandassem soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas nas passadas e lhes dissessem: por favor, se comportem, que diabo, eu não gosto de prender ninguém, e que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes, em alegre e espontânea homenagem à história. Ok, obrigada, Júlia. Alguém vai ler aí o próximo parágrafo? E que ela, aos poucos, se espalhasse pelo mundo e fosse contada de mil maneiras e fosse atribuída a um persa, habitante da antiga Pérsia, atual Irã, na Nigéria, país da África, a um australiano em Dublin, capital da Irlanda, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura e a sua pureza, o seu encanto surpreendente, e que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: nunca ouvi uma história assim, tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou, introduziu-se lentamente por acaso até o nosso conhecimento é divina. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido que contava a outro desconhecido. E, por sinal, começara a contar assim: ontem ouvi um sujeito contar uma história. E eu esconderia completamente a humilde verdade que eu inventei toda a história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. Número 1. Por que o autor ele deseja escrever uma história engraçada? Hein, pessoal?
Exatamente. Ele fica tão comovido, né, com a tristeza dessa moça que mora ali no bairro dele, que ele queria, a princípio, alegrá-la, né? 2. Por que ele diz que a moça tem uma casa cinzenta e não verde, azul ou amarela? Alguém, pessoal? Porque tédio simboliza... Não, porque cinza simboliza tédio. Já as outras cores mais vibrantes, mais vivas, é a felicidade. Exatamente, né? As cores mais frias, né, como se fala, tem aí um tom mais sombrio, mais triste, né? Já as cores mais vibrantes já demonstram a questão da alegria, da animação, enfim, né? Correto. 3. Ao descrever um raio de sol, o autor lhe atribuiu característica que, de certa forma, se opõe às da moça. Cite algumas dessas características opostas. Alguém fez, pessoal, essa? O raio de sol é louro, quente e vivo. Isso. E a moça, ela era sombria, triste e doente. Correto, perfeito. Número 4. Como você interpreta a oração que todos limpassem seu coração com lágrima de alegria? Como que a gente pode interpretar essa oração, essa frase? Se todos tirassem, né, tudo de ruim no coração, pelos risos, de tanto rir. Exatamente. Né? Seria uma forma de limpar, né, o coração, como foi quem que falou agora? Luana. Isso, como a Luana falou, né? Através da alegria, né, que essas pessoas limpassem seus corações das tristezas, dos maus sentimentos e se tornassem pessoas mais felizes. 5. O autor sonha em tornar mais felizes e sensíveis apenas as pessoas de seu país? Justifique. Alguém fez a número 5? Não, ele fala que sonharia que a história se espalharia pelo mundo inteiro e seria contada de diversas maneiras. Mantendo a essência, né? Tanto que no trecho ele fala assim, mas que em todas as línguas, ou seja, como você falou, Gustavo, é para ser contado no mundo inteiro por vários povos, porém é para guardar ali a sua frescura e a sua palavra aqui, citando o trechinho do texto, tá? Mas mantendo aí a essência, exatamente isso. Então, na número 5, ele não deseja só tornar as pessoas do seu país, né, do país do autor, felizes. Não, ele quer que essa história se espalhe para todos e que mantenha essa essência, né, a mesma essência que foi contada na língua original nas outras línguas. Correto. 6. Relacione as colunas conforme as reações das pessoas diante da história. Então temos lá A, para a moça triste. B, amigas da moça triste. C, casal mal-humorado. D, comissário do distrito. E E, sábio chinês. Agora vamos aqui aos trechos para a gente relacionar. Libertaria os detentos, dizendo-lhes para se comportarem, pois não gostaria de prender ninguém. Quem a gente relaciona esse trecho? Comissário do distrito. Isso aí, letra D. Sentir-se-ia tão feliz que se lembraria do alegre tempo de namoro.
casal mal-humorado. Exato, letra C, o casal mal-humorado. Ficaria espantados com a alegria repentina da moça. B. Letra Amigas da B. moça triste. Correto, as amigas da moça triste. Concluiria que teria valido a pena viver tanto só para ouvir uma história tão engraçada. Letra E. Sabe silêncio. Correto, letra E. Ficaria feliz e contaria a história para a cozinheira e as amigas. A. Moça triste. Correto. Perfeito. Só nos resta aí a letra A, né? 7, pessoal. Por que o autor não contaria aos outros que havia inventado a história engraçada para alegrar a moça triste e doente? Copie a alternativa correta. Porque, na verdade, a moça triste não existia. Ou porque ele mesmo não achava a história engraçada. C. Por modéstia e humildade. Ou D. Porque não acreditariam que ele fosse capaz de inventar aquela história. Qual que vocês acham? O motivo dele não contar? Acho que é D. D, mais alguém? C. C, pessoal. Aí a alternativa é a letra C. Tanto que ele, lá no final, no último parágrafo, ele fala isso. E eu esconderia completamente a humilde verdade. Ou seja, ele é um cara modesto. Então é a letra C, tá? Ele não quer que as pessoas saibam que ele inventou essa história por modéstia e humildade. 8. Afinal, que história Rubem Braga inventou para alegrar e comover tantas pessoas? No ideal seria escrever. Seria lá o título, né? Então, pessoal, aqui... Oi? Eu acho que ele não criou nenhuma história. Como diz no texto, é o sonho dele. Exatamente. Corretíssimo, tá? Na verdade, o tema ele já dá essa dica pra gente, né? Meu ideal seria escrever, ou seja, é algo que ele idealiza, porém ele não concretiza, tá? Então, na verdade, ele não escreve nenhuma história e é justamente um desejo, fica nessa vontade dele aí, querer escrever para alegrar lá a moça, e a gente vê, né, no decorrer da história que ele quer que se espalhe pelo mundo, que todos fiquem felizes, enfim, mas ele não conclui aí o desejo dele, ele não escreve essa história, tá, pessoal? Pessoal, só vou dar um recadinho para vocês. Não, né? Eu sempre falo um recado, mas sempre dou mais de um. Mas enfim, né? Vamos aqui aos momentos dos recados, né? Quem ainda não entregou as atividades, tirem as fotos, tá? Desde quando começamos lá o quarto bimestre, tá? Que é referente ao módulo 17 ao módulo 24, tá? Ou seja, livro 3, meados do livro 3 e o livro 4 completo, tá? Vai lá, tira foto, me enviem. Vocês sabem que as atividades compõem aí a nota de vocês, tá? Por um acaso, né? Se algum colega, quando pegar lá o resultado, não conseguiu alcançar a média, tá? Os mesmos assuntos que foram cobrados na verificação serão os mesmos assuntos da recuperação, tá? Então, caso alguém lá pegue o seu boletim e tiver que fazer a recuperação, vocês podem lá estudar do módulo 17 ao módulo 24. Vocês também podem estudar pelas atividades de fixação, ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa?
Não, nenhuma dúvida. Pessoal, o que vocês acharam dos filmes que foi passado para vocês fazerem um resumo? Eu chorei horrores naquele filme, né? Milagre na Cela 7. E o Hotel Ruanda, não gostei muito, não. Gostou, não? Aquele Milagre da Cela 7 é filme bom. Poucos filmes eu fiquei muito emocionado. Assim. Muito... Caralho. Eu sou muito chorona, né? Principalmente com bicho, tipo Marley. Eu me acabo, né? Como é que é o nome do filme do cachorro? Esqueci. Do cachorro que fica na saída da ferrovia, né? Da estação ferroviária. É muito triste esse filme. Eu choro horrores, né? Mas esse filme aí é um milagre. Não só esse, né? Outros filmes também. Tem um com Tom Hanks que eu não lembro. Acho que é A Espera de um Milagre. Também chorei horrores, né? Porque quando você desenrola, você vai vendo o filme, você vê que o cara não é culpado. Na verdade, ele é inocente, né? Meio que... Enfim, né? E você vê praticamente... meio que quase que a mesma história lá A Espera de um Milagre, né? Do filme de Tom Hanks, com a história desse O Milagre da Cela 7. Realmente, é um filme muito emocionante e faz a gente... Os dois filmes, eu não sei se vocês conseguiram relacionar O Milagre da Cela 7 e o Hotel Ruanda. Eles falam sobre preconceitos. Vocês observaram isso, pessoal? Sim ou não? Eu observei. O preconceito daquele comandante, né? Que, tipo, ele nem quis saber do que aconteceu. Ele julgou ele por ser um doente. Exatamente. Então, assim, a gente vê, né? E o desenrolar da história, né? Que é emocionante, né? Que a gente vai vendo ali. Pra quem não viu, né? Não vou dar spoiler de filme nenhum. Você vai lá e assista. E você vê, assim, que no decorrer da história, né? O contar, né? Você já vai ficando, assim, super apreensivo. No final, tudo se resolve. Mas você vê que, na verdade, a história do final está ligada a um detalhe lá do início, né? Não sei se vocês observaram isso, né? A história lá do pai, né? Mas, enfim, galera, no Milagre da Sala 7, ele vem trazendo aí a questão de um preconceito, né? Com pessoas deficientes, né? A gente vê ali que tem uma questão também relacionada ali ao militarismo, à política, né? Mas a essência do filme é trabalhar essa questão desse preconceito, né? Com as pessoas que apresentam alguma deficiência. Já no Hotel Ruanda, ele também trabalha a questão do preconceito, só que o preconceito étnico-racial, porque vocês observam que aqui no filme são pessoas, entre aspas, da mesma raça, né? Todos são africanos, mas eles mesmos lutam entre si, eles mesmos ficam competindo, enfim, né? E a gente, cada um, a gente tem uma espécie de preconceito distinto, só que, como eu falei para vocês, o assunto que une os dois filmes é justamente a questão do preconceito. Um preconceito étnico-racial e no outro o preconceito a pessoas com deficiência, né? Pessoas que tenham alguma diferença, seja intelectual, seja, enfim, né? Motora, qualquer tipo de deficiência aí, seja no físico, né? Ou no intelecto, que é o caso do filme. Vocês gostaram do filme? Gostei. Que ótimo. Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa ou não? Oi. Sobre o módulo 17, mais alguns outros módulos que você falou que é pra te enviar? Quem ainda não enviou, envia, tá?
porque faz parte aí do quarto bimestre, 17 e 18, tá bom? Pessoal, eu vou fazer a chamada, os recados já foram dados, daqui a pouco mais eu libero o gabarito dessa atividade e, se Deus quiser, a gente se encontra aí numa próxima, né? Tomara que a gente se conheça pessoalmente daqui a algumas semanas. Carlos Vitor. Júlia Victória. Presente. Tchau, tchau. Até a próxima. Boas festas para vocês. Luana. Você também, professor. Obrigada. Tchau. Presente. Tchau, tchau, Luana. Boas festas. Maria Eduarda Oliveira. Presente. Tchau, tchau. Boas festas. Bianca. Presente. Tchau, tchau. Gustavo Martins. Presente. Tchau, tchau. Boas festas. Até a próxima. Luiz Otávio. Já saiu. Maria Eduarda Santos. Presente. Tchau, tchau. Boas festas. Não, para a senhora também. Obrigada.